Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de nós estudarmos a palavra de Deus nessa quinta-feira de estudo bíblico, e nós louvamos a Deus por isso, né? Quero já avisar os irmãos que nós tivemos um problema aí com a internet, então o culto não está sendo transmitido, mas está sendo gravado, né? Então depois do culto nós vamos postar ali, subir o culto para o YouTube. Vamos iniciar então aqui em Atos capítulo 4, Atos 4, do versículo 5 ao versículo 22. Atos capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 22. O texto diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-no para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. E esta cura acontece ali no capítulo 3, quando aquele coxo está na porta do templo e Pedro e João chegam ali e curam aquele homem sai andando e entra junto com Pedro e João dentro do templo. E aqui agora eles estão sendo interrogados no sinédrio por causa desta cura. Aqueles homens se incomodam por causa dessa cura, e Pedro então discursa ali diante deles, dizendo que foi o nome de Jesus que realizou essa cura, não foi ele, foi o nome de Jesus que fez isso. Mas o mais interessante, porque eu escolhi esta passagem aqui para iniciar o culto hoje, porque ele diz aí no versículo de número no versículo 11, Pedro diz aí: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular.
né? Nós vamos ver sobre esta pedra no Salmo 118 hoje. Por isso eu escolhi aqui, pois foi parte da pregação de Pedro, uma interpretação do Salmo 118. E esta interpretação também aparece em Mateus 21, 43 e 44, Jesus vai falar sobre isso, Marcos capítulo 10 e também 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, no capítulo 2, ele também vai falar sobre esta pedra que os construtores rejeitaram. E nós vamos entender melhor no Salmo 118 o que significa isso hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite, te honrar, te engrandecer, te louvar, te adorar e bendizer. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos de nos reunir, ó Pai, para este culto, para este estudo bíblico, e que assim, ó Deus, o Senhor também nos ensine, através do Espírito Santo, venha, ó Pai, nos dar, ó Pai, compreensão na palavra do Senhor, e assim, ó Deus, possamos ser edificados, abençoados, e também, ó Deus, através desse conhecimento, reconhecer que só Tu merece todo o louvor, toda a gratidão, toda a adoração dos nossos lábios, da nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que temos aqui. Em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar. Amém. Salmo de número 118. Então, para nosso estudo, meditação e conhecimento de mais de Deus. Salmo 118. Versículos muito falados nos evangelhos por Pedro em Atos e também na sua carta em 1 Pedro capítulo 2, um salmo de gratidão ao Senhor. Salmo de número 118, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor a destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que venha em nome do Senhor,
a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornai a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Do mesmo jeito que ele começou, ele termina o versículo 29. Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui o salmista, que nós também não sabemos quem é, e aí há uma divergência entre quem escreveu, porque alguns acreditam que é alguém que voltou do cativeiro da Babilônia, e outros, como João Calvino, por exemplo, acredita que foi Davi. Então, para quem acredita que foi Davi, está vendo aqui um pouco da vida deste servo do Senhor, que antes de ser rei passou lutas difíceis, e depois, quando o Senhor o instituiu como um rei, ele então tem coisas maravilhosas para ensinar com experiências com Deus que ele viveu. Aqueles que acreditam que foi um salmista ali depois do cativeiro da Babilônia, vai então entender que estes versos se tratam da segunda construção do templo, ali com Esdras e Neemias, como nós vemos ali nos seus livros. Neemias capítulo 6, nós vemos ali Neemias construindo os muros de Jerusalém em 52 dias, algo extraordinário, e por isso ele diz aí que o Senhor é maravilhoso, aí no versículo de número 24, este é o dia em que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E também o versículo que ele fala aqui, aonde Deus, o que o Senhor que é melhor confiar no Senhor, e eles confiaram no Senhor, e o Senhor os abençoou ali. Eu particularmente também fico com esta segunda opção, e não que seja errado pensar aqui sobre Davi, mas eu mais me conduzo aqui a alguém que escreveu ali depois do cativeiro da Babilônia, quando a reconstrução do templo então aconteceu. O segundo templo ali, depois do cativeiro, ele foi construído começou a construção no início, no ano de 536 a.C., depois ele deu uma parada por causa de inimigos, e nós vamos ver isso aqui no Salmo, e no ano 520, e no ano 515, então eles concluíram o templo, o segundo templo ali, que nós vemos então, motivados por Ageu, por Zacarias, eles motivam o povo a construírem o templo. E nós vemos esta parada ali no livro de Zacarias, nós vemos essa parada do templo por causa de inimigos. E então, motivado pelos profetas, eles retornam à construção do templo e conclui então esta construção. E depois, quando Neemias vem para Jerusalém, então ele faz os muros, reconstrói os muros novamente, e algo extraordinário, porque em 52 dias eles constroem um número como Neemias 6 nos relata, algo que os inimigos ficaram assustados e apavorados de ver como Deus agiu no meio do povo de Israel. Então aqui o que nós temos? Por isso o salmista rende graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ele percebe, ele verifica, ele observa na vida em que ele está vivendo naquele momento, em que realmente Deus tem sido bom e Deus tem sido misericordioso. Nós falamos sobre misericórdia no Salmo 117, a semana passada, nós explicamos sobre isso, que misericórdia é quando Deus não age conosco como nós merecemos. Interessante que muitas pessoas falam assim: Deus, ora ao Senhor, Deus, eu merecia essa bênção,
A gente se acha merecedor de alguma coisa, quando na verdade a Bíblia fala que nós não somos merecedores de nada, né? E por causa da misericórdia de Deus, Deus não nos dá aquilo que realmente merecemos. Ah, pastor, e o que nós merecemos? Nós merecemos o inferno por causa dos nossos pecados. É isso que nós merecemos. Mas por causa da misericórdia do Senhor, Ele não nos dá o inferno, mas pela graça Ele nos concede salvação e vida eterna. É disso que se trata a vida cristã. E quando eles falam, e quando eles observam ali a construção do templo, eles retornando para a terra, eles vendo tudo aquilo, ou talvez, né, na visão de Calvino, quando ele vê ali Davi voltando de ser perseguido por Saul, e agora ele é rei de Israel, agora ele está ali no templo, agora no templo não, mas no meio do povo, porque o templo ainda vai ser construído pelo seu filho. Nós vemos ali então Davi também se alegrando e colocando em Deus tudo o que aconteceu, dizendo, foi Deus que fez isso, Deus é bom, Deus é misericordioso. Ou seja, se eu ver nesse salmo aqui Davi, ou se eu ver aquele salmista depois do cativeiro, nós vamos encontrar evidências para as duas posições. Versículo 2, 3 e 4, nós vemos aí agora a mesma estrutura do que já vimos no Salmo 115. Olha o Salmo 115 aí. Volta um pouquinho a sua Bíblia, aquele salmo que fala da idolatria, dos versículos de 9 a 13. Fala de confiança e fala de 3 grupos. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, e Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. E agora no Salmo 118, o que a gente vê aí no versículo 2 e 3 e 4? É essa convocação do salmista: diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, convocando a igreja, convocando o povo de Israel naquele momento. Mas ele diz mais: diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, naquele momento em que estavam retornando o culto, voltando à prática do culto, os sacerdotes que eram da linhagem de Arão deveriam então se preparar para o culto. Eles deveriam estar prontos para isso. Mas aí vem aquela parte mais impressionante do Velho Testamento, que muita gente esquece ou muita gente pula. Versículo 4: diga, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Por que isso? Porque agora os que temem vai além das fronteiras de Israel. Como Salomão na sua oração ali no capítulo 7, 8 de 1 Reis, ou lá em 2 Crônicas capítulo 6, quando ele ora consagrando o templo que ele construiu, ele diz assim na sua oração: Senhor, quando os estrangeiros vierem aqui e orarem neste templo, ouve, Senhor, a oração deles, perdoa os seus pecados e abençoa-os. E agora o salmista também, no mesmo sentimento, no mesmo entendimento, também pede aí, os que temem ao Senhor, reconheçam que Deus é misericordioso, reconheçam que a sua misericórdia dura para sempre. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não veio exclusivamente para Israel, Deus veio para todo aquele que nele crê. Deus amou o mundo de tal maneira, não é isso que a gente lê lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, ou seja, ele está disponível para qualquer um, basta crer nele. O problema é que as pessoas confundem esta questão de que Deus veio para o mundo e não só para os israelitas, não só para um judeu, pensando que, então Deus vai salvar todo mundo. O universalismo, a gente chama isso de salvação na ideia universal, mas não é. João 3,16 deixa bem claro: para que todo aquele que nele crê não pereça.
Eu preciso crer, eu preciso aceitar, eu preciso reconhecer este Cristo como meu Salvador. Senão eu não vou ser salvo. Porque os versículos 16, João 3,16, o versículo 17 e 18 vai falar: quem não crê já está condenado. Não existe universalismo de que no final do mundo todos serão salvos. Isso é uma ideia errada. Uma ideia de pessoas que ainda não entenderam como funciona a fé cristã. E nós precisamos compreender que a salvação veio para todos. Deus deseja salvar todos, como 1 Timóteo capítulo 2 diz. É um desejo de Deus salvar. Mas o homem quer se salvar? Não. O homem foge de Deus. Esse que é o problema. Desde Adão, quando Adão pecou, o homem vem fugindo de Deus. O homem despreza Deus, o homem some da presença de Deus. Deus está disponível, mas o homem é que se afasta de Deus. E o pecado faz essa separação, como Isaías 59:2 diz, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a salvação é para todos. Os que temem ao Senhor podem ser aqui tanto os de Israel como os não israelitas que também creem no Senhor. É interessante que durante as Escrituras, em todo o Velho Testamento, nós vamos sempre esbarrar com alguém que não era do povo de Israel e que creu no Senhor. Raabe é uma delas ali em Jericó, era da cidade de Jericó, e ela creu no Senhor e foi salva. Ruth, que era uma moabita, ela disse o que para Noemi ali no capítulo 1? O meu Deus, o teu Deus agora é o meu Deus. Quando ela disse isso, ela está falando assim: eu renuncio toda a minha vida no passado, para agora servir ao seu Deus, Noemi. Eu vou com você e a minha vida fica para trás, e agora eu vou viver uma nova vida com o Senhor, com o seu Deus. Eu deixo o meu Deus aqui em Moabe e vou viver com o seu Deus em Belém. Nós vemos então várias figuras no Velho Testamento de pessoas, de mulheres, de homens que não eram do povo de Deus e que fizeram parte do povo de Deus. Versículos de 5 a 14, a maior parte agora, nós vamos ver por que o Senhor é misericordioso. Agora, de uma maneira bem mais prática e viva, ele vai mostrar por que ele louva a Deus, por que ele rende graça ao Senhor, por que ele diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele vai mostrar então em algumas coisas que aconteceram. Primeiro, versículo 5: em meio à tribulação invoquei o Senhor me ouviu e me deu folga. Na hora que veio a tribulação eu orei, e Deus me ouviu e me ajudou. Aqui é para dizer: eu não fiz nada. Por que eu rendo graças ao Senhor? Porque Ele fez tudo por mim. É interessante que do versículos de 5 a 14, o nome do Senhor, na verdade até o versículo de número 19, a palavra Senhor aparece em todos os versículos. A palavra Senhor aparece em todos os versículos, a partir daí do versículo de 4 a 19. E nós temos aí essa expressão Senhor, sendo invocada aí, sendo dita aí, ou seja, tudo foi o Senhor que fez. Eu não fiz nada, foi o Senhor. Eu estava em angústia e eu clamei e Deus veio e me ajudou. Eu orei e Deus me atendeu. Versículo 6: o Senhor está comigo, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Olha a confiança que ele tinha na presença do Senhor com ele. E o que o homem pode fazer comigo? Nada. Se Deus está comigo, por que eu vou temer o homem? E quantas pessoas hoje ainda têm medo dos homens? Tem medo do que os homens podem fazer? Tem medo de líderes? Interessante que ele vai falar disso no versículo 9. Ele fala duas vezes, versículo 8 e 9 aí, é uma duplinha aí, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. E versículo 9, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. O que ele está dizendo aqui? Que não é só medo do homem, mas é também medo
do que o ofício do homem pode fazer. Às vezes a gente tem medo de homens, né? Por ser ele mais capacitado, mais qualificado, mais forte, né? Ninguém se atreve a lutar contra, né, o Anderson Silva. É. Mas também ninguém se atreve a ir contra o juiz de Jacareí, ou o prefeito. É disso que ele está falando, de qualificações, de que isso também talvez as traga confiança, porque eu sou amigo do príncipe, eu sou amigo do rei, eu sou amigo do presidente, então eu confio nele. E ele está dizendo aqui, nem no homem eu confio e nem no cargo dele, eu confio no Senhor. E quando ele diz então no versículo 6, que me poderá fazer o homem, é o contrário, né? Não é confiança no homem, mas é medo do homem. Não é colocar confiança no homem, mas também ter medo dele. E ele está dizendo, eu não tenho medo dos homens. E Jesus vai falar disso em Mateus, quando ele fala, vocês deveriam temer aquele que pode mandar tanto o corpo como a alma para o inferno. Jesus está falando, vocês têm medo dos homens, o que eles podem fazer contra vocês? Vocês deveriam temer a Deus, que tem poder para mandar tanto a alma como o corpo para o inferno. E às vezes as pessoas têm mais medo dos homens do que de Deus. Isso é terrível. Versículo 7, o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo nos que me odeiam. Veja que a confiança no Senhor é tão grande que, junto com aqueles que são seus amigos, aqueles que ajudam, ele sabe que vai conseguir o que deseja, não por causa dos que ajudam, mas porque o Senhor está junto. O Senhor está junto. Primeiro ele fala no versículo 6 de estar sozinho, mas agora no versículo 7 ele fala, mesmo que eu estou com vários dos meus amigos, nem os meus amigos, não é porque eu estou com eles que eu estou tranquilo, é porque quando eu estou com eles, o Senhor também está junto. É aquele negócio, quando a igreja está reunida, o Senhor está no meio da igreja, é por isso que é bom. O ruim é quando a igreja está reunida e o Senhor não está, a presença do Senhor não está no meio da igreja, aí é um problema. Eu posso ter amizade com todos da igreja, mas se o Senhor não estiver no meio, vai ser só desgraça no meio da igreja, vai ser só fachada, vai ser só máscaras, vai ser só aparências, vai ser uma falsidade só, mas o Senhor está no meio, e por isso ele então se alegra com isso, por isso ele engrandece ao Senhor, por isso ele rende graças ao Senhor, por isso ele declara que a sua misericórdia dura para sempre, porque o Senhor está presente com ele em todas as circunstâncias. Versículo de número 10, porque ainda ele rende graças ao Senhor e reconhece a bondade de Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Versículos de 10 a 12, nós temos aí uma sequência repetitiva de cercar, né? Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinho foram queimadas, em nome do Senhor as destruí. Estes 3 versos mostrando aqui o perigo, mostrando que os inimigos estavam cercando, e isso aconteceu tanto com Davi como lá na Babilônia, e quando a Babilônia invadiu Jerusalém e eles foram levados para o cativeiro da Babilônia, mas depois retornaram, e nenhum dos outros reis, nenhum inimigo pôde então atrapalhar o povo de Israel. Este cerco aconteceu várias vezes. A Assíria cercou Israel, Babilônia cercou Israel, Egito cercou Israel, os amonitas, os moabitas, Sidom, Tiro, quantos povos fizeram cerco em Jerusalém, e nenhum deles conseguiu atrapalhar o povo de Deus. Ainda que eles foram levados para o cativeiro, Deus trouxe eles de volta.
Porque Deus cuida do seu povo, porque Deus, como fogo em espinho, mandou, dispersou estas abelhas aí do versículo 2, aí é estes povos que cercaram Israel, ele chama eles de abelhas, como abelhas que estavam cercando, querendo atrapalhar. Agora Deus queima tudo, Deus destrói os inimigos, por amor do seu povo. Tudo acontece por causa de Deus, nada por causa deles, não é a força do braço. Quando nós chegarmos, nós estamos vendo no culto à noite, nós estamos vendo os reis de Israel. Quando nós chegarmos no rei Ezequias, nós vamos ver lá um homem desesperado, um homem que quando recebe a carta lá do rei Senaqueribe, lá da Síria, ele fica: Deus, olha aqui a carta desse homem, o que vai acontecer agora? E agora, Senhor? E aí Deus manda Isaías lá para falar para Ezequias, para o rei Ezequias: calma, Ezequias, amanhã você vai ver o que Deus vai fazer. E aí no dia seguinte, 185 mil soldados mortos, e Ezequias não pôs a mão em nada. Deus faz tudo pelo seu povo. Mas olha, nós vemos um homem aqui que invoca na hora da angústia, um homem que reconhece Deus presente com ele em todo momento, um homem que, por mais que os amigos estejam juntos, ele atribui ao Senhor tudo que acontece na sua vida. Um homem que não confia no homem, ele confia no Senhor. Então nós vemos aqui uma postura diferente para nós também obtermos e reconhecermos Deus que merece toda a graça, e reconhecer Ele como bom e misericordioso. Nós precisamos ser esse homem aqui também, que não confia no homem, não confia no príncipe, que invoca o Senhor, que sabe da sua presença comigo o tempo todo, que não é daqueles que pensam que Deus fica aqui na igreja e eu vou encontrar com Deus só no domingo, mas Ele vai comigo, Ele vai por onde eu for, Ele está junto comigo. É esse tipo de pessoa que nós precisamos também trabalhar em nós. E quando adversidades aconteceram, olha o que ele diz aí no versículo 13 e 14: empurraram-me violentamente para me fazer cair. Veja, não é porque ele anda com Deus, não é porque ele confia em Deus, não é porque ele ora ao Senhor, que as coisas ruins não acontecem. Ele diz aí: empurraram-me. Tem hora que tem gente que quer fazer a gente cair, não tem? E aí aqueles que não entendem o agir de Deus pensam assim: Deus, onde o Senhor estava, que o Senhor deixou isso acontecer? Mas ele diz aqui o quê? Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Eles me derrubaram, mas o Senhor veio e me amparou, me levantou. A ideia aqui de amparar é de alguém que vem e segura para colocar no colo. É algo maravilhoso, é isso que Deus faz. Quando Pedro ali nos evangelhos, Jesus chama ele para sair do barco e andar sobre as águas, Pedro sai, ele até desafia Jesus, se tu és o Senhor, deixa eu ir até o Senhor aí. Aí ele sai do barco e até chega, o único homem que andou sobre as águas, porque ele sai do barco e chegou a dar uns passos ali, porém ele tirou os olhos de Cristo, e ele viu então a tempestade, e o texto diz que ele começou a afundar, e Jesus então repreende dele, falando: um homem de pouca fé. Mas uma coisa mais graciosa, maravilhosa, misericordiosa de Cristo ali é que Jesus pegou pela mão e trouxe Pedro de volta para o barco. Ele me amparou. Tem hora que a nossa fé vacila e a gente cai, mas Cristo vem e nos ampara, nos levanta de novo. O Senhor é minha força, versículo 14, e o meu cântico, porque Ele me salvou. Ele canta, ele adora, ele louva, ele reconhece que toda a força que tem nele é do Senhor, não é dele mesmo, não é sua própria habilidade, não é sua capacidade, mas é o Senhor nele
que faz dele forte. O Senhor é a minha força, e por isso eu canto, o meu cântico, porque Ele me salvou. Quando ele reconhece que a salvação vem de Deus, ele canta, ele louva, ele declara os seus louvores ao Senhor. Versículo 15 agora, até o versículo 21, a terceira parte, nós vemos aí então, diante deste reconhecimento, primeiro ele convoca, ele rende graças ao Senhor e convoca Israel, convoca os sacerdotes e convoca os que temem. Nos versículos de 5 a 14, ele então declara por que ele faz isso, o que aconteceu na sua vida. Aconteceu essas coisas, eu tive tribulações, eu tive inimigos, eu tive pessoas que me cercaram, eu tive situações em que eu podia colocar confiança em homens, em príncipes, e ele colocou tudo na conta de Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E agora, no versículos de 15 a 21, ele então vai até o templo para esta adoração. Depois dessa convocação e depois de mostrar por que ele rende graças ao Senhor, ele diz aí: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Destra aqui é a mão direita, A ideia da mão direita na Bíblia, tem muitos textos na Bíblia. A mão direita era a mão de força, não que o canhoto seja errado, mas também fala lá que os benjamitas eram canhotos, eram muito hábeis. Então, mas a ideia aqui da destra, da mão direita, é a ideia de que Deus faz corretamente, de que Deus faz certo, de que Deus é reto no que faz. E ele então faz proezas, ele eleva, e no versículo 17 ele diz: não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O verso 17 eu queria dar uma pausa aqui para falar algo interessante, algo que me chamou muita atenção no que Calvino disse sobre o verso 17. Ele diz aqui que o salmista chegou numa situação em que parecia que ele ia morrer, mas Deus o salvou e ele então viveu. Agora, diante dessa atitude do Senhor para com a sua vida, diante da misericórdia do Senhor em salvá-lo, que ele pensava que ia morrer, o que ele faz? Eu vou contar a obra do Senhor. E aí Calvino traz uma coisa bem dura de se ouvir, aonde ele diz que Deus não nos salvou para a gente ficar aproveitando as bênçãos de Deus, comendo e bebendo e usufruindo do sono e dos deleites desta vida, que são bênçãos de Deus, e enquanto que a nossa vida vai passando. Nós somos chamados, Deus tem nos abençoado e nos dado a oportunidade de usufruir do sono, dos prazeres da vida, da comida, da bebida, para proclamar o seu nome, para glorificar a Deus. Ou seja, quando eu comer, quando eu beber, quando eu estiver na minha casa, tiver uma cama para deitar, ou quando eu estiver em algum lazer na minha vida, lembre de Deus, lembre das obras do Senhor. Foi Deus que proporcionou tudo isso. E às vezes as pessoas estão tão cheias de bênçãos. Deus me abençoou, Deus me abençoou, Deus me abençoou. Amém. Louvado seja Deus, que Deus te abençoou. Mas agora, você tem contado o que Ele tem feito na sua vida? O Salmo 66, nós já passamos para ele. Vinde e contarei o que Ele tem feito à minha alma. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Versículo 18, ele não deixa de relatar que o Senhor foi bondoso com ele e o perdoou. A gente não vê a palavra perdão aqui, mas o que ele diz? O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Eu não morri
ainda que eu fui disciplinado, eu não morri. Eu não morri. Ou seja, porque Deus me perdoou, Ele preservou minha vida. Porque Deus tem todo o direito de tirar a minha vida por causa dos meus pecados. Mas Ele disciplina como um pai que ama, como Hebreus nos ensina. E como Provérbios também nos ensina. O pai que ama seu filho, disciplina. E Deus disciplina os seus filhos. Mas não uma disciplina para a morte, mas uma disciplina para a vida, para que nós aprendamos. Então, mais uma atitude dele agora no versículo 19, junto com o 17, ele não só conta as obras do Senhor, mas ele abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Quando ele fala aqui de portas, e agora ele começa a falar aqui também de construtores, de pedra, aí nos próximos versículos, isso aqui dá a entender a questão do templo, de que o salmista estava observando o templo e vendo, poxa, as portas se abriram, o templo abriu, eu vou poder voltar ao culto junto com os meus irmãos. Bem propício para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo de pandemia, em que nós ficamos aí longe uns dos outros, e é o que o povo de Israel também passou ali no cativeiro da Babilônia, longe do templo, mas agora eles voltaram, o templo está construído, e eles podem abrir as portas e de novo cantar louvores juntos ao Senhor, fazer os sacrifícios novamente como era costume naquele momento. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Eu vou fazer isso. É alguém que toma uma atitude. Diante de tudo que Deus fez por ele, nos versículos de 5 a 14, agora nós vemos o contrário. O que eu faço por esse Deus que é bom e misericordioso? Eu conto as suas obras, eu reconheço o seu perdão, eu vou ao templo e adoro ao Senhor. É interessante, estava conversando com um pastor essa semana, não lembro, e ele dizendo que como nós descobrimos o coração das pessoas, apesar de nós estarmos monitorando para controlar os lugares, tem muita gente que pode estar no templo para adorar a Deus e não está, mesmo que a gente já abriu as portas, sabe que está tendo culto, mas não querem vir, preferem assistir pela internet, porque é mais cômodo, é mais tranquilo, eu estou no sofá da minha casa, ou às vezes eu estou até deitado na minha cama, aconchegante, e estou lá assistindo, ou no celular, ou na televisão, e está tudo certo. Não tenho o prazer de vir aqui, e de olhar o rosto dos irmãos, e de participar junto, de ouvir a voz cantando de cada um, que era o costume do povo de Israel, que é o costume do povo de Deus em toda a Bíblia, se reunir para o culto público. Nós tivemos esse momento, que é um momento que foi no mundo inteiro de reclusão, por causa da pandemia, para cuidado da saúde nossa. Mas agora que nós temos a oportunidade, por que ficar em casa? Por que continuar ficando em casa? Só por um cômodo, porque é mais cômodo? Porque eu me acostumei? Nós não podemos nos acostumar. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, versículo 20. Por ela entrarão os justos. Por ela entrarão os justos. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Então, e agora ele conclui, versículo 21, dizendo aí o motivo, né? Eu vou render graças ao Senhor, porque Ele me acudiu em todo momento, e Ele foi, e tem sido, né, a minha salvação de contínuo. Versículos de 22 até o final agora, nós vemos aí o salmista então declarando algo impressionante, que as pessoas que rejeitaram este Deus, primeiro ele convoca as pessoas para adorar ao Senhor. Israel,
os sacerdotes, Arão, da linhagem de Arão, os que temem ao Senhor, convocam eles para render graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dos versículos de 5 a 14, nós vemos ele falando: olha o que Deus fez comigo, por isso nós vamos adorá-lo, por isso nós vamos render graças a Ele, vamos agradecer. Olha quantas coisas Ele fez. Dos versículos de 15 a 21, agora eu vou fazer por Ele, eu vou fazer por Deus, eu vou entrar no templo, Ele me perdoou, Ele me salvou, então eu vou contar as suas obras, eu vou entrar no templo, eu vou render graças por tudo que Ele tem me feito, porque Ele me salvou. Mas os versículos de 22 a 29 agora, mais os versículos de 22 a 26, nós vemos aí aqueles que não entenderam isso, aqueles que rejeitaram este Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Aqui não se sabe ao certo o que aconteceu, ninguém sabe até hoje, de que pedra eles estão falando, o salmista aqui no caso, né? Nós sabemos que Pedro, tanto Pedro vai interpretar como Cristo, Paulo vai interpretar como Cristo, e o próprio Cristo vai interpretar que é Ele a pedra, né? Então, se nós formos falar de algo profético, o salmista está sendo profético aqui em declarar: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular, né? Alguns acreditam, mas é uma suposição, de que na hora de construir o templo, eles tiveram uma desavença lá de qual pedra seria a melhor pedra para iniciar a construção. Pedra angular é aquela primeira pedra, nós chamamos hoje de pedra fundamental. É a primeira pedra que você põe numa construção, e dali vai começar toda a obra. E parece que houve uma divergência entre eles na hora de construir o templo, sobre esta pedra. Eles achavam que aquela pedra era insignificante, não podia ser aquela, então rejeitaram aquela pedra. Quem que rejeitou? Estes construtores que ele fala aí, são os líderes, e que hoje são o quê? São os pastores, são os papas, são os padres. E aqui Calvino vai até dizer aqui que esses que rejeitaram continuam rejeitando até hoje Cristo, continuam rejeitando a pedra que é Cristo. Mas naquele momento da construção, eles perceberam que aquela pedra veio a ser a principal pedra, ou seja, a pedra que eles achavam que não valia nada, essa pedra que realmente era a melhor pedra, porque não havia outra. E nós então não sabemos de fato, se houve essa pedra ou não, mas de uma forma profética, como Jesus então vai usar esse texto para dizer que Ele é a pedra. Pedro também, na sua pregação de Atos 4, na sua carta de 1 Pedro capítulo 2, também vai dizer que Cristo é a pedra angular, que os construtores rejeitaram, que o povo rejeitou, aqueles que construíram o templo rejeitou, os líderes de Israel. Esse é Cristo, esta pedra é o Senhor. E o versículo 23 então completa dizendo que é maravilhoso aos nossos olhos, porque Cristo realmente foi maravilhoso diante do olhar de Pedro, de Paulo, de todos os apóstolos. E aqui então profeticamente ele declara isso: este é o dia em que o Senhor fez, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. Tanto para aqueles que pensam, como Calvino, que pensa que este dia é o dia que eles entraram, ou é o dia em que eles se reuniram, quando Davi se reuniu com o povo, e agora ele se tornou rei de Israel, no início ali de 2 Samuel, aqueles que voltaram do cativeiro também, quando viram o templo pronto, também disseram: este é o dia que o Senhor fez. Olha, o dia em que nós voltamos, o dia em que nós podemos agora adorar a Deus, o dia em que nós estamos reunidos aqui juntos novamente como um povo só, não estamos mais separados, mas estamos juntos. Este é o dia, regozijemo-nos
e alegremos-nos. E falando agora de escatologia, no versículo 24, o dia em que nós vamos nos reunir, o dia em que o Senhor fez que nós vamos estar juntos, vai ser o dia da volta do Senhor. O dia da volta do Senhor vai ser o dia em que nós vamos estar unidos novamente, não mais como igreja presbiteriana, igreja batista, Assembleia de Deus, metodista, não. Vamos estar todos juntos, unidos, como povo de Deus, e não mais dividido por denominações, mas agora unidos por Cristo Jesus. É este dia que se trata aqui o versículo 24. Versículo 25, agora até o final: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade, bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros, casa do Senhor, nós vos abençoamos. Versículo 25 e 26, os irmãos vão lembrar daquele momento em que Jesus entra sentado num jumentinho ali em Jerusalém. Ele entra pela porta de Jerusalém e as pessoas com ramos nas mãos jogam pelo caminho para que ele passe por cima, e ele sentado em cima de um jumentinho, e as pessoas declaram: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Salmo 118, aonde a palavra salva-nos aí do versículo 25, a palavra aqui no original é Hosana, salva-nos, é a mesma palavra. Hosana significa salva-nos, e essa palavra, lógico que não está no hebraico, mas no grego, né? Hosana, e aqui então a ideia de: Senhor, vem nos salvar, é um pedido, é o clamor do salmista: nós te pedimos. E ainda que alguém levante e diga aí: ó, está vendo, né? A Bíblia está ensinando a gente a orar por prosperidade, a segunda frase aí, né? Concede-nos prosperidade. Mas aqui prosperidade não é bens materiais. Prosperidade aqui, o significado é que o Senhor nos conceda sucesso em tudo que nós vamos fazer, que o Senhor nos conceda alegria e vitória quando nós quando nós partirmos daqui. Então, a ideia aqui de prosperidade é sucesso na realização em tudo que for fazer, né? Em tudo que você for executar, né? Concede-nos prosperidade, concede-nos vitória. Diga. A grande maioria das vezes, né? Eu fiz um estudo para você, né, de prosperidade. Só tem 2 versículos na Bíblia que prosperidade, no meio dos, se não me engano, 82 ou 89 versículos, somente 2 vão falar de riquezas, e ainda assim riquezas ilícitas, porque vai falar lá de Atos, é um texto lá de Atos, e um texto aqui do Velho Testamento, se não me engano, ali de Gideão, que vai falar de prosperidade no sentido financeiro, no sentido material. E os 2 têm um sentido negativo, de alguém que ganha de forma ilícita, de forma errada. Todos os outros textos que vai falar de prosperidade, que a palavra prosperidade aparece, ela fala de se dar bem naquilo que faz. Não é de bens materiais, mas naquilo que eu vou executar, naquilo que eu vou fazer, ou se eu tenho uma viagem para executar. Por exemplo, eu marquei uma viagem, por exemplo, a Sueli que gosta de viajar, né? Chegando ao destino, você foi próspera. Esse é o sentido bíblico, de eu ter chegado lá, ou seja, consegui chegar. Então, fui bem sucedido naquilo que eu executei, na viagem que eu executei. Então, se for aqui o salmista do tempo do cativeiro, eles estão orando e pedindo para Deus o quê? Senhor, concede prosperidade, concede que a gente chegue em Jerusalém são e salvos. Salva-nos, Senhor. E eles chegaram. Ou seja, foram prósperos? Sim. Quando se refere a Davi,
né, no caso de João Calvino, que pensa que é Davi que escreveu esse salmo, ele entendia que a prosperidade enquanto Davi for nosso rei, nós vamos ser prósperos, vai dar tudo certo para nós. Ou seja, nenhum inimigo vai entrar aqui em Jerusalém, eu vou ter tudo que eu preciso para a minha vida, né, correr bem, ou seja, não vai me faltar água, não vai me faltar alimento, não vai faltar nada, porque o rei está cuidando de nós. Esse era o sentido de prosperidade para Calvino aqui. Diga. Sim. Exatamente. É a ideia, eu entendo que você diz daquela riqueza de alma, né? De que o que eu faço, Deus me concede que dê tudo certo. É essa a ideia. Isso é prosperidade bíblica e não material, porque o material é aquilo que Jesus falou em Mateus 6, a traça e a ferrugem corrói, e se corrói, como é que vai ser próspero? Aqueles que colocam o seu coração nas riquezas, a Bíblia sempre condena a questão das riquezas, exatamente porque os homens não conseguiam ter dinheiro e não se sentir atraído pelo dinheiro. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, lá, que não podeis servir a Deus e as riquezas, né? Então, exatamente por essa situação. E hoje a gente vê o contrário, as pessoas orando na ideia de prosperidade, é a ideia de Deus, que eu tenha tudo que eu quero ter. Exatamente. Exatamente, e não as bênçãos que Ele pode dar. É isso que o salmista está colocando aqui, exatamente isso, né? E aí a famosa frase lá do povo também, descrita aqui pelo salmista no 26, bendito que vem em nome do Senhor. Só que agora ele termina dizendo, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Olha agora interessante, né? Olha a questão, ele fala de porta, ele fala de construtores, ele fala da pedra, mas agora ele fala, a vós outros, casa do Senhor. Exatamente como Paulo vai nos ensinar em 1 Coríntios, capítulo 6. Quem é o templo do Espírito Santo? O nosso corpo. Nós somos casa do Senhor, não é as paredes. Deus habita em nós e não nas paredes. Deus habita conosco, com o seu povo e não no templo, né? Como Estevão em Atos capítulo 7, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não está em templos, Deus está com o seu povo. E agora a casa do Senhor, vós outros, casa do Senhor. E ele termina dizendo, nós vos abençoamos. A bênção não vai ficar nessas paredes aqui, a bênção vai com você. A bênção vai com a casa do Senhor, com você, que é casa do Senhor. E então, versículos 27 a 29 termina, o Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Se antes estava tudo trevas, só Deus pode iluminar a nossa vida. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. Isso aqui é a parte mais difícil aqui do Salmo, é este verso aqui. Adornai a festa com ramos, até as pontas do altar. A gente sabe que no Velho Testamento, no Levíticos, as pontas do altar eram molhadas com o sangue do animal. O animal era queimado no altar, mas na ponta do altar havia chifres e ali o sacerdote tinha que molhar as pontas com o sangue do animal. E ele está falando aqui para adornar a festa com ramos
até as pontas do altar, como se as pontas do altar fossem também adornadas, fossem arrumadas para a festa, né? Ou parece que houve uma celebração ali naquele momento, que até o altar foi então enfeitado, né? Então, se for isso, nós temos aqui uma dificuldade muito grande, porque eles tinham um respeito muito grande pelo altar, e aí não consegue se chegar a um consenso de como eles foram fazer isso com o altar, né, naquele momento. Mas se nós pensarmos de maneira profética, nós vemos aqui mais uma profecia a respeito do céu, né, de algo que é enfeitado, e não algo de morte e destruição. O altar era essa representação de pecado. O pecado era então perdoado com um animal morto ali. Mas aqui ele está falando do altar enfeitado, algo que nos chama muita atenção e que fica aí obscuro de nós compreendermos. Tu és o meu Deus, render-te-ei graças. Tu és o meu Deus, quero exaltar-te. Versículo 28 é essa coisa preciosa que nós precisamos aprender com Deus, de chamar Deus de meu, tomar posse de Deus, né? Ele é o meu Deus, Ele é meu, né? Como o livro de Cantares, eu sou do meu amado e Ele é meu. Muitas vezes a gente fala Senhor, nós oramos, né? Senhor, em nome do Senhor, oh Deus, e falamos vários nomes, mas e na nossa intimidade, de nós podermos chegar e dizer, Tu és o meu Deus. Isso é muito importante, por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu digo e declaro isso, que Ele é meu Deus, eu tenho que lembrar que eu sou dele também. E quando eu lembro que eu sou dele e de mais nenhum outro Deus, então é exclusividade. É a ideia de exclusividade, que eu não troco Deus por nada. Só Ele é meu e eu sou dele. E o versículo 29, então, ele termina do mesmo jeito que começou. Por isso, então, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quer motivos para render graças, para agradecer a Deus? Render graças ao Senhor é agradecer a Deus, né? E dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Veja o Salmo 118, tudo que o salmista viveu, tudo que aconteceu com ele, e também a sua disposição. O que é render graças ao Senhor? É a sua disposição depois em servir, em contar as suas obras, em reconhecer o seu perdão, em entrar no templo para adorar. E nós precisamos aprender muito sobre isso, para nos desligarmos um pouco das coisas deste mundo, de querer só bênção de Deus, quando o próprio Deus é bênção na nossa vida. Quando nós podemos invocar Ele na tribulação, quando nós podemos reconhecer que a presença dEle está conosco por onde quer que nós formos, que a nossa confiança está somente nele, em nenhum outro homem, e nem na qualificação desses homens, a nossa confiança só está no Senhor. E aí então a nossa vida toma uma nova perspectiva de, eu preciso agradecer esse Deus, eu preciso render graças a Ele, eu preciso, né, eu preciso abrir meus lábios, eu preciso ir na igreja, eu preciso louvar a Deus, porque eu reconheço tudo que Ele tem feito. Se as pessoas parassem para pensar, toda vez que chega em casa, e antes de dormir, né, fizesse uma reflexão de como foi todo o seu dia, desde a hora que você levantou até a hora de dormir, fizesse uma reflexão biblicamente de como foi seu dia, você ia olhar para trás e dizer, realmente, Deus é bom, e Ele foi misericordioso comigo. Eu respirei, eu trabalhei, eu fui para a faculdade, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz um almoço, eu comi hoje, eu vesti uma roupa, eu fui para aquele lugar, eu tinha uma decisão para tomar e deu certo. Quanta coisa acontece no nosso dia. O problema é que a grande maioria das pessoas, com certeza, chega na hora de dormir e nem lembra de fazer essa reflexão.
deita na cama e dorme. Nem lembra que do Deus que estava presente o tempo todo, andando do nosso lado, ouvindo as nossas orações, auxiliando a nossa vida, nos fazendo prósperos, para que tudo desse certo, para que nós pudéssemos chegar e poder então dizer para Ele: obrigado, Senhor, louvado seja o Senhor. E às vezes nem isso a nossa boca profere, porque a gente não faz a reflexão de como Deus tem sido gracioso, misericordioso e bondoso para conosco. Amém? Que Deus nos ajude para que assim nossas atitudes sejam diferentes também diante desse Deus maravilhoso, Deus que é bom e misericordioso. Vamos ficar de pé, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai querido, queremos te dar, ó Pai, te render graças, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por essa noite, obrigado, ó Deus, pelos louvores, obrigado, ó Deus, por nós abrirmos a Bíblia, obrigado porque temos uma Bíblia para ler, obrigado porque podemos, ó Pai, conhecer o Senhor através desta Bíblia. Obrigado, ó Deus, porque nós vamos sair agora para os nossos lares, ó Pai, e durante o caminho nós pedimos: salva-nos, Senhor, de qualquer cilada do inimigo, dos inimigos que podem nos cercar, como abelhas, ó Deus, podem querer atrapalhar a nossa vida. Deus, cuida de nós, nos ampara, Senhor, nos agracia, ó Deus, com a Tua salvação, com a Tua libertação, com o Teu amor, ó Deus, quando nós invocamos, queremos, ó Deus, esperamos que o Senhor nos ouça, ó Deus, nós confiamos em Ti. Guarda, Senhor, o nosso coração para não confiar em homens, para não confiar no príncipe, não confiar no presidente, nos reis, naqueles que nos governam, não confiar, ó Deus, nos homens que têm poder, ó Deus, para destruir a nossa vida, mas confiamos no Senhor, que é maior do que o homem. Ajuda-nos, ó Deus, a estar sempre atentos, ó Pai, a reconhecer que a destra do Senhor é poderosa e faz proezas e faz grandes coisas e eleva, ó Deus, o humilde e abate, ó Deus, o soberbo. A Tua mão, ó Deus, é poderosa e nos ampara e nos ajuda e nos salva. E por isso, ó Deus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor trabalhe em nossa vida para que nós, com os nossos lábios, possamos contar as obras que o Senhor tem feito em nossa vida. Possamos, ó Deus, observar diante do Teu juízo e da Tua disciplina, ó Deus, o Teu perdão. Ó Deus, em cuidar de nós, em nos disciplinar, em nos castigar, mas não para a morte. Ó Deus, nos ajude a nos desprender, ó Pai, da preguiça e do comodismo, ó Deus, do sossego, ó Pai, do nosso lar, e a abrirmos as portas para adorar ao Senhor na congregação dos santos do Senhor, juntos, unidos, adorando a Ti. Pai, que a nossa atitude, ó Deus, de reconhecimento, ó Pai, pela Tua bondade e misericórdia, seja uma atitude visível, ó Deus, clara diante dos irmãos, diante das pessoas, porque muitos Te rejeitaram, muitos, ó Deus, ainda continuam Te rejeitando, e nós não queremos fazer parte destes, ó Deus, que rejeitaram a pedra angular, mas em nome de Cristo Jesus, Tu que és a nossa pedra fundamental, o nosso alicerce, a nossa doutrina está em Ti, ó Deus, que sejamos, ó Pai, prontos para reconhecer a graça, a bondade, a misericórdia e o amor do Senhor sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, cuida do Teu povo, e que, ó Pai, neste fim de semana possamos retornar para juntos estudarmos a Tua palavra na escola dominical e também cultuarmos ao Senhor, ó Deus, se assim o Senhor nos permitir e nos abençoar e cuidar de nós. Em nome de Jesus, amém.